é o apagão que foi registrado no nosso país, em praticamente todo o país, né? Não todo o país como um todo, mas todos os estados, todas as regiões, na verdade, todas as regiões do país foram afetadas. Quase todos os estados foram afetados, somente o estado de Roraima não foi afetado, o Distrito Federal também foi afetado. O que tem de novidade em relação a esse apagão? O que a gente tem de informação a respeito desse apagão? Tá aqui. O apagão foi gerado por uma separação elétrica e foi controlado. Isso é o que diz o Operador Nacional do Sistema, que informou que o apagão elétrico que afetou 25 dos 26 estados e o Distrito Federal foi uma ação controlada. Uma ocorrência às 8h31 levou uma separação elétrica no sistema interligado entre as regiões Norte e Nordeste das regiões Sul e Sudeste. Já estamos em contato com o professor Hildo Sauer, ele é do Instituto de Energia e Ambiente da USP, vai nos ajudar a entender isso. O que é essa separação elétrica? Qual é a gravidade deste apagão registrado hoje, professor? Boa tarde. Boa tarde. Ele é, na verdade, um aviso de que o nosso sistema voltou, depois daquele último apagão centrado lá no Amapá, estarmos novamente numa situação mais fragilizada do que o aceitável e o desejável. O que é essa separação? Normalmente, quando há um episódio que desequilibra o funcionamento de algum equipamento crítico, há o desligamento imediatamente sem controle, e se o sistema, o operador, consegue intervir a tempo, ou se os softwares de controle intervêm, é possível que o episódio não atinja proporções catastróficas. Eu diria que, neste caso, estamos numa posição intermediária. De um lado, os gráficos indicam que cerca de 60, estávamos em torno de 70 mil megawatts praticamente, e caímos para 55. Isso significa... Nossa, que pena, tivemos aí uma interrupção, uma separação. Teve uma queda aí da transmissão do professor Hildo Sauer, ele estava explicando algo bem interessante, né, Sakamoto? Ele diz que esse apagão hoje, ele funciona como um alerta de que justamente a situação está frágil. Você entende assim também, Sakamoto? Porque quando ele estava até explicando, Fabiola, exatamente aquela coisa do efeito cascata, né, que a gente estava falando no início. E o sistema elétrico, ele se desliga para proteger todas as instalações elétricas do que ele chama de efeito catastrófico, né? Ou seja, impedir uma queima generalizada de produtos, porque eles começam a operar em frequência baixa, ou outros problemas decorrentes dessa queda de potência, né? E isso pode levar a um problema muito mais grave, né? Em todo o sistema elétrico, pode levar catastroficamente a queima de terminais, indústria, né, residências e tudo isso mais. Então você desliga, né, e também desliga antes do sistema inteiro entrar em colapso. Então você corta um pedaço do sistema para que o resto do sistema volte a continuar funcionando. Ele falou que o sistema ele foi interrompido, houve esse desligamento dessa parte, de uma parte do país, quando de 70 mil megawatts de consumo, a gente tinha caído para 55 de oferta de potência, caiu para 55, e aí você teve esse problema, né? E aí eu estou curioso para ouvir do professor qual que ele acha que é esses pontos de vulnerabilidade, né, que a gente até estava comentando no começo também, qual que é uma questão de vulnerabilidade, falta de redundância na transmissão, né? Então, na verdade, qual que é a razão de ter tido essa diminuição, né, esse problema pontual, se é uma coisa decorrente de uma coisa que já sabíamos antes, já tinha acontecido em outros apagões, né? Agora o professor está voltando, ele retornou, Fabiola. Ansiedade para ouvir essa explicação dele a respeito do que é essa separação elétrica. O senhor falava e explicava inicialmente de que ele é um alerta, né, para uma situação mais frágil, e aí explicava sobre esse efeito cascata e como funciona essa separação elétrica por que isso acaba causando o apagão. O senhor estava explicando, professor, retoma para a gente. Uh,
De um lado, eu devo reconhecer que as consequências que poderiam ser mais catastróficas foram evitadas. Significa que a intervenção, apesar de todo o transtorno causado, revelou um certo grau de capacidade de resiliência na operação. Mas, de outro lado, como nós não temos detalhes específicos, as informações são de que a subestação que deu origem ao desequilíbrio foi uma falha na subestação de Xingu, no município de Anapu, que fica próximo de Belo Monte. Então, tudo indica que foi lá. Só um diagnóstico, uma análise vai indicar exatamente o que falhou. Mas vamos ao que interessa como lição disto. Depois do episódio do Amapá, o último de grande porte no Brasil, na região norte, tudo indica que nós voltamos a viver uma condição onde o desejável, isto é, o critério de confiabilidade, chamado N-1, N-2 ou até N-3. O que significa isso? Significa que se perder um componente crítico, o sistema pode ficar de pé. Um estágio mais avançado é a perda de uma grande unidade geradora, de uma subestação ou de uma linha de transmissão. N-1 é perder um desses componentes, N-2 perder dois ou até três. O sistema deveria ter robustez suficiente para permanecer operando. Isso claramente indicou hoje que é uma condição que nós não temos. Isso também leva a atenção do que foi chamado anteriormente, de que nós não temos possivelmente ainda uma política, uma prática adequada do que se chama tecnicamente de manutenção preventiva centrada em confiabilidade. O que significa isso? Que todos os componentes devem ser periodicamente, de acordo com os critérios, revisados e recondicionados para permanecerem operacionais. Este episódio, combinado com aquele do Amapá, indica que possivelmente isso não esteja acontecendo. E há uma série de possibilidades para ver isto. Primeiro, a reforma do setor elétrico tem dado ênfase, acima de tudo, ao desempenho econômico-financeiro das empresas envolvidas. Há uma multiplicidade agora de agentes com tecnologias diversas que estão presentes, o que de um lado pode ser positivo, que são vários paradigmas de tecnologia, mas de outro lado precisa ter uma coordenação, uma capacidade de garantir que todos os procedimentos de manutenção sejam aplicados, revisados e fiscalizados periodicamente. Então, eu acho que neste momento, nesse estágio, é preciso aguardar a investigação do que efetivamente aconteceu, mas já podemos antecipar de que possivelmente só esclarecer aquele episódio não é suficiente. Há um alerta que é importante para o governo, para o Ministério, para a Agência Nacional de Energia Elétrica, para o Operador Nacional de Sistema e para todos os atores envolvidos, empresa de geração, empresa de transmissão, empresas de distribuição elétrica, de que é preciso fazer um processo de avaliação se de fato estamos com a confiabilidade que é necessária.